Continuando então aquele conteúdo sobre comunicação em presença do ruído, nós abordamos então essa questão da razão de erro de bit, que não deixa de ser uma divisão entre a soma dos bits recebidos errados e a soma total de bits recebidos. O que isso quer dizer para nós? Efetivamente, quantas vezes foi equivocada a decisão de dados no receptor e a decisão foi tomada de forma que resultou numa sequência de informação diferente do transmissor. Mas aqui a gente está olhando um bit a bit, certo? A probabilidade de erro de bit, então, é análise estatística disso. Eu não estou efetivamente olhando, olha, eu transmiti 1 milhão de bits e recebi 10 erros. 10 erros dividido por 1 milhão. Eu não estou olhando nenhuma medida tomada experimentalmente quantos bits ocorreram, mas eu estou falando em probabilidade de erro de bit, que é, tomando aquela análise lá do desvio padrão, que a gente já viu na aula anterior, que era relacionada com isso aqui, quantos desvios padrão e qual a distância entre os centros dessas curvas aqui. Vocês lembram que a gente analisava e via, tomamos um determinado limiar de decisão entre duas dessas curvas gaussianas. Se o resultado dessa curva aqui, eu transmiti esse símbolo que estava aqui no centro e ele foi recebido e caiu do lado de cá, depois do limiar de decisão, eu vou tomar a decisão como sendo o símbolo adjacente. Isso é um erro. Então, a partir dessa distribuição que a gente supõe que é gaussiana, que tem um desvio padrão caracterizado, que tem uma variância que é relacionada com a potência do ruído, se pode fazer uma análise estatística sem necessidade de efetivamente capturar e fazer experimentalmente isso. Mas a gente consegue analisar qual a probabilidade de receber um bit com erro, conhecendo essa relação entre quanto tem de potência de sinal e quanto tem de potência de ruído. Aí entram esses gráficos aqui, muito legais e que nos conseguem trazer um panorama interessante de comparação entre aqueles esquemas de modulação. Agora eu acredito que vocês já estão bastante aprofundados aí, e se eu pedir para vocês lerem aqui a legenda, é claro para vocês o que é um BPSK e o que é um QPSK? Ainda não é muito claro, professor. Um esquema de modulação que tem duas fases simplesmente, binary, PSK. São duas ondas em duas fases diferentes. Quando tem 4 fases envolvidas, QPSK. Que seria aquela constelação simplesmente quadrada com 4 pontos. QPSK. 4. 8 PSK, eu vou ter uma constelação que tem 8 pontos desenhados, ou num círculo, 8 pontos numa formação desse tipo. Mas eu não peço para vocês que entrem exatamente em detalhes o que é cada um deles, mas vocês olhando para o índice na frente, vocês conseguem saber quantos pontos diferentes tem na constelação. E o que vem depois diz, olha só, PSK, quer dizer, Phase Shift Keying, são 32 fases diferentes da onda. B de binário, duas fases diferentes. QAM, essa que entra em quadratura, né? Tem uma portadora em fase e uma em quadratura. 16 QAM são aquelas representações que nós temos, que a gente analisou várias vezes ali, que tem 4 diferentes amplitudes num eixo e 4 diferentes amplitudes no outro, e que vai gerar uma constelação desse tipo, que a gente está cansado de observar. 16 QAM. 64 QAM, eu tenho 8 diferentes amplitudes em um eixo e 8 diferentes amplitudes no outro, que multiplicados geram 64 combinações diferentes. Esse é o significado de cada uma delas. Que a gente observa em cima, a gente tem os tipos de modulação mais simples, e embaixo mais complexos, com maior número de diferentes símbolos que têm que ser diferenciados nessas constelações. Eu vou pedir para vocês deixarem esse DBPSK aqui e DQPSK fora. Não vamos abordar isso aqui agora, não é interessante. Mas, observando todos esses outros, a gente vê aqui que são modulações só em fase, digitais, modulações em quadratura, fase e amplitude, né? Que é a M. E, observando nesse eixo de baixo aqui, a gente tem uma relação que anteriormente eu já mostrei para vocês num gráfico e eu disse, olha, vamos assumir que isso aqui simplesmente representa
a potência de sinal. Na realidade, ele nos dá energia de bit por densidade espectral de ruído. Mas vamos simplificar isso aqui. Ele diz quanto de potência eu tenho de sinal, por quanto de potência de ruído eu tenho. Só que para ser mais justo, eu tô também, na hora que eu faço a métrica de potência de sinal, eu também insiro a informação de quantos bits eu consigo transmitir naquela onda. Para ser justo, por quê? Olha só, seria justo fazer essa seguinte comparação. Eu tenho 2 símbolos diferentes só na BPSK e eu tenho 64 símbolos diferentes na QAM. É óbvio para vocês que é muito mais fácil diferenciar esses 2 símbolos somente aqui do que diferenciar esses 64, não é? Mesmo que eu tenha um grande nível de ruído, esse 2 BPSK eu vou conseguir diferenciar, mas o 64 é difícil diferenciar o 64 lá, uma baita de uma constelação de vários símbolos diferentes. Então, quando eu faço essa métrica aqui embaixo, eu também considero quantos bits estão sendo transmitidos. Se aqui eu estou transmitindo 3 bits no eixo vertical e 3 no horizontal, são 6 bits por cada símbolo. Aqui eu estou transmitindo somente um bit. Então, essa métrica que considera de uma forma mais justa. Olha, já que está transmitindo mais bits, então vai ser menor a energia de bit considerada aqui. Mas, de toda forma, no eixo horizontal, nessa análise aqui, a gente pode dizer que a gente está olhando a relação entre sinal, por meio da energia de bit, e ruído, por meio dessa métrica NO, que é a densidade de ruído. Ok? E aqui na vertical a gente tem essa probabilidade de erro. Quer dizer, se eu adquirir 1000 amostras, ou 1000 bits no receptor, vai dar exatamente isso aqui? Esse número de erros, que é representado em escala logarítmica aqui? Não. Se tender a infinito e eu tomar muitas e muitas e muitas amostras, várias centenas de milhares de bits, vai tender a dar essa probabilidade de erro aqui. O que a gente observa na vertical aqui? 0 em escala logarítmica significa que 100% de erros. Menos 1 é 1 erro para cada 10 bits. Menos 2, 1 erro para cada 100 bits. Menos 3, 1 erro para 1000 bits. Menos 4, 1 erro para 10.000 bits. Menos 6 é 1 erro para cada milhão de bits. Então, aqui, se a gente for observar, olha, já é bastante confiável uma modulação ou um sistema de comunicação que só erre uma vez a cada 1 milhão de bits. Mas pode ser melhor ainda, pode ser 1 erro para cada 100 milhões de bits aqui embaixo. Vamos dizer que, olha, de 10 na 13 e 10 na 4 para baixo aqui, é remota a possibilidade de ocorrer um erro, mas ainda pode acontecer. Sistemas de comunicação, vamos dizer, com cabeados aí, tipo Ethernet, eles trabalham com faixas e probabilidades de erro bastante baixas, menores provavelmente do que 1 para cada 10 na menos 6, que é 1 para 1 milhão de bits de erro, normalmente. Isso eu estou falando numa situação em que não tem interferência ou não tem algum problema de instalação efetivamente, seguindo todas as normas e padrões de instalação. Então, é uma taxa de erro bastante baixa. Olha, dá para se ter uma boa qualidade de serviço. O que essas curvas aqui nos trazem, então? Primeiro ponto, eu quero saber de vocês aí. Se aqui eu me refiro basicamente à potência de sinal, que está representada de alguma forma aqui nesse EB. Ok? O que é melhor para vocês? O que é mais otimizado na implementação de um sistema? Ter uma maior potência de sinal ou uma menor potência de sinal? Maior potência de sinal. Pior. Ok, quanto maior a potência de sinal, mais fácil de discernir entre os diversos símbolos enviados e mais fácil de obter de volta os dados, correto? Maiores potências de sinal estão à direita, aqui, então. E, efetivamente, o que a gente observa? Todos os esquemas de modulação, cresce a potência de sinal, diminui a taxa de erro, né? Probabilidade de erro que a melhor região que a gente quer é ocupar essa aqui, realmente, probabilidades de erro muito baixas. E para isso, qualquer modulação que eu tomar com grande potência de sinal, considerando a comparação com a potência do ruído, vai ser melhor. Perfeito. Isso aqui é o objetivo. Só que aí, vamos tentar fazer uma questão clara aqui. Como é que eu consigo transmitir mais bits? Em geral, eu vou querer pegar um esquema de modulação mais complexo, né? Do tipo um desses aqui. Eu quero transmitir mais bits com a mesma largura de banda no espectro lá, então eu boto mais símbolos naquela constelação. E aí eu olho aqui, tá? Mas
em geral, esses esquemas de modulação, vamos observar só esses PSK aqui, ó, crescendo daqui para cá. Vocês observam que BPSK tá aqui, né? Primeira curva. QPSK essa verdinha aqui. 8 PSK logo em seguida aqui, quase do lado da verde. 16 PSK essa azulzinha aqui. E 32 PSK que tá lá longe. Olha, segue uma lógica. À medida que eu aumento o número de símbolos, eu preciso de maior potência de sinal ou melhor fidelidade do sinal, considerando a comparação com o ruído, né? Para conseguir discernir ele com razoável probabilidade de erro baixa, né? Se a gente pegar aquela linha aqui, ó, do 10 a menos 6, que é um erro para cada 1 milhão, observem aqui. Para 32 PSK eu tenho que ter em torno de, vamos dizer, 23 dB de diferença entre sinal e energia de bit e ruído. Quanto que aquela mais simples eu preciso ter em torno de 6 dB só. De 6 para 23 dB é um ganho bastante grande, é mais de 10 dB, é mais de 10 vezes a potência maior de sinal, em comparação com o ruído. Então, essa é uma tendência natural, não é? Maior potência de sinal para a mesma probabilidade de erro, eu consigo diferenciar maior número de símbolos. Tá claro isso aqui, essa relação dos PSKs para vocês? É lógico isso? É uma expectativa natural que a gente tem, não é? Tem como repetir essa parte, professor, da potência e dos ganhos? Na real, tem como tu repetir todo esse quadrinho de novo? Ok, todo esse quadrinho. Inicialmente eu vou fazer uma simplificação, certo? Essa variável aqui de baixo, ela relaciona, de alguma forma, potência de sinal, vou botar um Szinho aqui, sobre potência de ruído, ok? Eu vou botar N, que geralmente abrevia por noise. N. Então, ela tem a ver com aquelas nossas análises lá em cima, daqueles espalhamentos, lembram? A diferença entre os centros dos pontos, que é a amplitude dos pulsos recebidos, tem a ver com a potência de sinal. E o espalhamento em torno de cada ponto tem a ver com a potência do ruído. Para ser justo, na verdade, esse EB, ele não é exatamente a potência do sinal, mas ele é normalizado por quantos bits o esquema consegue carregar. Esse esquema de modulação que só tem 2 símbolos, ele consegue carregar 1 bit só, por cada símbolo. Esse que tem 4 símbolos consegue carregar 2 bits. Aquela relação log2 de n. Se tem 8 símbolos diferentes, 8 PSK, eu consigo carregar 3 bits. Lá no outro extremo, crescendo, se eu tenho 64 símbolos, eu consigo carregar 6 bits. Log2 de 64. Ok? Quer dizer que essas constelações aqui de baixo são preferíveis porque elas conseguem carregar mais bits e para uma mesma largura de banda no espectro, elas carregam mais dados, efetivamente. Essas de cima carregam menos dados, então sempre preferivelmente eu iria usar essas de baixo. Só que, analisando aqui, como um exemplo, pegar uma linha vertical ou horizontal só, para uma probabilidade de erro bastante baixa aqui, eu consigo atingir essa probabilidade de erro para um esquema de modulação simples com menos potência de sinal. E aquelas modulações lá que são preferíveis porque carregam mais bits, elas precisam de muito mais potência de sinal para conseguir operar com uma probabilidade baixa de erro de bit. Isso aí concorda com o que vocês me disseram. Olha, é preferível ter mais potência de sinal porque sempre é mais fácil de diferenciar os diversos símbolos transmitidos, certo? É isso aí, Bernardo? Sim. E, professor, a potência vai estar referenciada em função de amplitude? E isso em função da amplitude dos centros daqueles diagramas lá de distribuição de pontos, não é? Essa é a potência do sinal. Tá. A potência do ruído é o desvio padrão em torno de cada ponto. Ok? Eu só quero ver se até aí ficou mais ou menos claro. Agora melhorou bastante, professor. Beleza, me desculpe se a primeira vez não foi 100%. Eu vou repetir isso aí tentando... Não é contigo, é com a gente, é comigo, pelo menos. Ok, estou aqui exatamente, atividade síncrona, tá aí a parte positiva. Tem esse feedback instantâneo. Agora eu vou pedir para vocês analisarem outra coisa. Só tomando os PSK aqui, ó, que são variações de esquemas de modulação que só botam várias fases diferentes da onda. Ok? Tem a mesma amplitude, só que de várias fases diferentes, então a gente tenta diferenciar as fases para obter os bits de volta. Eu vou pegar outra linha aqui horizontal, ó. Essa linha horizontal aqui como referência e vou marcar BPSK, que é azul. São 2 fases só para diferenciar. Basicamente é uma onda assim e a outra onda transmitida assim, são 2 fases. Eu só tenho que diferenciar uma da outra e dizer qual bit transmitido, se é 0 ou 1. QPSK
vão ter 4 fases de onda diferentes. Então ela está aqui no verde. Vocês estão vendo a linha verde, né? Sim. Eu vou marcando aqui onde elas interceptam esse meu eixo. 8 PSK são 8 símbolos diferentes, são 8 fases diferentes da onda. Está mais ou menos em torno daqui, em vermelho. 16 PSK, azul claro, tá aqui. Ou ciano, né? 32 PSK, tá aqui. Significa, o 32 PSK, eu preciso bastante mais potência de sinal. 21 dB relação de energia do bit por densidade espectral do ruído, que é a nossa métrica de potência de sinal para ruído. Enquanto que, para o PSK, eu conseguiria atingir essa mesma probabilidade de erro com em torno de 9 aqui, vamos dizer 8,5. Isso aqui também concorda com aquela explicação de vocês, né? Quanto maior a potência de sinal, melhor, é mais fácil de discernir entre os diversos símbolos, não é? Ok, mas aqui eu só estou usando diferentes ondas com diferentes fases. Ora ela salta de um símbolo para o outro 90 graus, ora salta 180 para representar diferentes símbolos ou diferentes combinações de bits transmitidos. É a mesma comparação que eu fiz antes entre extremos, entre 64 QAM e BPSK, que são os dois extremos. Ok? Bom, legal. Só que aí entra uma questão aqui que nós não estávamos considerando antes, olha só. Só diferentes fases aqui requeriu todo esse aumento aqui de potência de sinal para conseguir diferenciar essas fases. Mas olha uma questão aqui no meio do caminho. Entendi. Olha só, para eu conseguir diferenciar esses diferentes fases que correspondem a diferentes bits transmitidos, eu precisei de todo esse aumento aqui de potência de sinal. Quer dizer, a relação entre potência de sinal e de ruído tem que ser muito menor para eu diferenciar entre 32 PSK, entre os símbolos, do que é para dois símbolos só, BPSK. Só que, olha a comparação aqui agora. 16 PSK e 16 QAM, cada um tem 16 símbolos diferentes transmitidos, não é? São aquelas constelações. Sim. A única diferença é que realmente 16 QAM tem uma constelação que é quadrada, que tem 4 amplitudes. Meu desenho começou a ficar feio aqui. Tem 4 amplitudes, seria um esboço do que é 16 QAM. E 16 PSK, todos eles têm a mesma amplitude, então são 16 pontos distribuídos em torno de um ciclo com a mesma amplitude. Então, esse aqui seria um esboço do que é 16 PSK, a constelação, e esse é um esboço do que é 16 QAM, ok? Mas olha só, todos eles têm 16 símbolos diferentes, e eu tenho que conseguir no receptor diferenciar entre esses 16. Observem onde está 16 BPSK aqui, tomando uma linha horizontal imaginária aqui. 16 BPSK está aqui, para eu conseguir um erro por 1 milhão de bits transmitidos. Onde é que está 16 QAM? Bem antes ali. Bem antes. Opa, pera aí. Vamos aproveitar uma coisa aqui agora. Quer dizer que, então, o formato que eu distribuo aqueles pontos em torno das minhas portadoras em fase e em quadratura, ele também vai resultar em diferentes probabilidades de erro. Vai. E o que é melhor? Fazendo essa análise aqui, que usou essa métrica aqui que eu falei, aceitem que é uma relação entre potência de sinal e de ruído normalizada, eu posso escolher esquemas de modulação que aproveitam da melhor forma aquele nível de sinal e ruído que eu tenho. Vejam só, se eu tivesse só 15 dB aqui entre a relação sinal e ruído, 15 dB usando 16 QAM chegaria a cerca de um erro para cada 10 a menos 7, 1 para 10 milhões de bits. Se eu tivesse a mesma potência em relação a sinal e ruído, eu teria um pouco menos do que um erro para cada 1000 em 16 PSK. Olha, isso tem que fechar com aquela nossa teoria geométrica lá, que a gente analisava essas distribuições aqui. Não tem que fechar? Vejam bem, imaginem círculos aqui em torno de cada um desses pontos, que é aquelas regiões lá de distribuição do sinal amostrado em torno no recebimento, né? Imaginem aqui. Agora imaginem os círculos de mesmo diâmetro, que representam a mesma quantidade de bits. Aqui é QAM, certo? Que é a que tem melhor desempenho. Imaginem os mesmos círculos em torno disso aqui. Que os pontos estão, vamos dizer, mais próximos. Porque eles só variam a fase, eles não variam a amplitude ao mesmo tempo. Todos têm a mesma amplitude aqui. Esse aí é o BS Capture? Esse aqui é o PSK. PSK. Ah, eu achei que era o contrário. Então o QAM é melhor. Nesse caso, observem bem. O QAM, tomando aqui na linha verde para um nível de 15 dB, aqui,
ele tem uma probabilidade de erro muito menor do que o de PSK puro. E a gente pode entender isso por essa análise aqui, ó. Que se tiver aquela mesma distribuição de erro lá, a probabilidade aqui, ó, de eu tomar uma decisão errada e dizer que era um ponto próximo é maior do que esse aqui, porque eles estão bem mais espalhados. De uma forma geométrica diferente. Ah, então quer dizer que só aumentar o número de fases do sinal, que é o que acontece no PSK, é a solução? Não é. Tem formas mais efetivas, que é mexer na fase e mexer na amplitude também, como o QAM faz. A fase tem a ver com isso aqui, ó, com o ângulo tomado entre um ponto e a origem aqui. Diferentes fases são diferentes ângulos aqui. Da mesma forma que esse aqui, se a gente for observar, cada um deles tem diferentes fases, né? Cada ponto tomado. E todos têm a mesma amplitude, mesmo comprimento do vetor. Olha, isso fica interessante, então. Quer dizer que, mesmo tendo uma mesma relação sinal-ruído, eu posso escolher esquemas de modulação mais interessantes? Claro que eu posso. Olha, o receptor e todo o esquema de modulação é mais simples que o PSK, porque tem a mesma amplitude. É mais fácil, sim, de observar ele e de fazer uma interpretação geométrica. PSK é mais simples, porque só tem uma amplitude. Mas o QAM nos mostrou que tem um desempenho de probabilidade de erro muito inferior. Eu não tenho aqui, infelizmente, uma comparação entre 64 QAM e 64 PSK. Mas observe uma coisa. Agora, tomando a outra comparação, olha só. Eu comparei diretamente 16 QAM e 16 PSK aqui, nesses desenhos. Se eu comparar agora 32 PSK e 64 QAM, 64 QAM transfere 6 bits por símbolo. 32 só 5. Olha, então 64 QAM já é preferível de saída. Óbvio. Mas agora vamos tomar aqui uma referência horizontal de 1 erro para 1 milhão aqui. Probabilidade de erro por 1 por 10 na 6. Ainda assim, vejam onde está qual é a relação do sinal-ruído que o QAM requer e que o PSK requer aqui. Então, se eu tiver a mesma relação sinal-ruído normalizada aqui por quantos bits está transmitindo, o 32 PSK requer mais potência de sinal, para quantos bits ele está transmitindo, do que o 64 QAM. Então, ele é mais eficiente ainda. Nesse caso, tomando essa relação, ok? Então, aqui seria vantagem em usar uma modulação mais complexa, que iria transmitir mais bits, do que usar uma mais simples, porque ela é muito mais tolerante a erros aqui. Digo. Hein, professor? Oi? Então, para ficar mais entendível para mim, pelo menos, quanto maior a complexidade dos dados, no caso, é melhor escolher uma forma de transmissão mais complexa. O dado maior, o dado com mais informação, seria melhor usar uma forma de comunicação mais complexa, no caso que é a M. Nesse caso aqui, mas olha só, vamos deixar só claro o que é a complexidade que tu tá falando, né? Um esquema de modulação, a sua complexidade tem a ver com quantos símbolos diferentes tu tem que conseguir discernir, certo? Uhum. Ok. E eu não entendi bem o que tu refere como complexidade de dados. Geralmente o que a gente tenta falar taxa é quantos... de dados, taxa quantidade de dados. Taxa de dados, isso aí, perfeito. Se tu tem uma mesma taxa de dados que tu quer trabalhar, quanto maior a complexidade de modulação, mais bits ele transmite para a mesma banda no espectro. Então, beleza, quanto maior a complexidade da modulação, quanto mais símbolos diferentes ela tem, a maior a taxa de dados que tu atinge. Perfeito. Taxa de dados, né? Ok. Taxa de dados, parece que os PSK é mais eficiente, né? Olha o azulzinho. Ah, não, o azulzinho é QAM, o primeiro. Não, o primeiro é BPSK aqui. É esse que te refere? Não. Esse BPSK ou é o 4QAM? Porque aqui o 4QAM não tá aparecendo pra mim, então. Ou é esse aí. Ah, eles são sobrepostos, os dois azuis. Claro, aqui ó, tem um triângulo que aqui seria aberto e aqui seria um ponto dentro. Acho que eles devem estar sobrepostos aqui. Efetivamente, pra mim não tá aparecendo. Eu acho que eles estão sobrepostos aqui. Mesma eficiência, então. Oi? Teriam a mesma eficiência. Sim, eu acredito que sim. Eles estão sobrepostos aqui em cima. E o BPSK é um sistema bem mais simples do que o 4QAM, digamos, né? Olha, o BPSK transmite 2 bits, porque ele só tem duas fases diferentes para diferenciar. Sim. E esse aqui transmite 4. 2 bits. Isso que eu quis dizer, quando o dado é muito pequeno, daí o BPSK se torna mais vantajoso, parece. Por ser mais simples. Não necessariamente o dado ser pequeno, mas tu querer atingir uma taxa de dados menor ou maior, não é? Acho que é isso. Olha só, se a gente pega e tenta uniformizar, analisa
que quantos mais símbolos eu tenho no tempo, maior a largura do bando do espectro, né? Mais símbolos, mais se espalha no espectro. Tá. Aquilo que a gente viu lá em codificação de linha e tudo mais lá, quando eu tinha maior taxa de símbolos, aumentava a largura no espectro ocupada. Então, se eu quero usar a mesma largura do espectro, é melhor eu representar mais bits por diferentes símbolos do que eu tenho que aumentar a largura o número de símbolos. Eu não tenho como aumentar o número de símbolos. Então, eu tento representar mais símbolos para carregar mais bits. A opção seria, se eu transmito menos bits por símbolo, eu vou ter que aumentar o número de símbolos gerados. Aí eu não consigo sempre fazer isso aqui. Para ser uma métrica justa, eu tenho que comparar os sinais que ocupam a mesma banda no espectro. Então, nesse sentido, realmente o que tu disse. Olha, o meu dado é maior, eu quero uma maior taxa de dado, maior taxa de transmissão de dados, eu vou pegar uma modulação mais complexa, com maior número de símbolos diferentes, ok? Essa é uma questão, olha só, que eu tentei desenhar, eu esbocei aqui do lado o que é uma PSK, como se distribui a constelação de símbolos e o que é uma QAM, e a gente viu que olhando aqui para dados realmente, probabilidades efetivas de erro, os QAM, por terem amplitudes também como uma variável controlada para transmitir informação, eles são um pouco mais eficientes, ok? Então eles conseguem transmitir com essa relação de quantos potências de sinal eu tenho por bit transmitido, ele é mais eficiente, ok? É mais ou menos essa ideia que eu quero trazer essa comparação. Olhando para esse gráfico outras vezes, vocês vão ver que esse vai ficando mais tranquilo. Aqui eu trouxe só essa relação com uma tabela de rápido de consulta, olha só. Uma relação aqui de 10 dB quer dizer que aumentou 10 vezes a potência. Ou 3,6 vezes a amplitude da tensão. Um pulo de 20 dB aqui vale 100 vezes de potência a mais. Vai. E um pulo de 30 dB, que claro, um extremo seria daqui menos 4 até mais 26 lá. O extremo do gráfico seria 1000 vezes relação de potência. Só para ter uma noção, que às vezes a gente olha em dB e a gente não tem noção do que é linearmente isso, né? A gente falou aqui probabilidade de erro de bit sempre, né? O número total de bits recebidos, o número total de bits transmitidos. Número total de bits recebidos com erro, né? Mas também existe, vocês vão de repente encontrar por aí probabilidade de erro de pacote. Que basicamente, quando eu tenho n bits sendo transmitidos, a probabilidade de erro de pacotes é a probabilidade de erro de bit vezes n. Olha, se um pacote carrega 1000 bits, eu tenho 1000 vezes mais probabilidade de ter um erro no pacote, né? Do que olhando só para um bit individual. É isso, né? Eu repito 1000 vezes um bit e a probabilidade de ele ter erro é 1000 vezes maior do que teria um só. Então, parece um valor astronômico, olha só. Um erro para cada 10 milhões aqui. 10 a menos 7. Mas quando a gente olha que pacotes de dados tem aí talvez 1000 bits, 2000 bits, um pacote Ethernet comum tem mais de 1000 bytes, que são 8000 bits. Então ele pode ter tranquilamente aí 10.000 bits, um pacote Ethernet. Eu trouxe essa comparação aqui de erro de pacote pelo seguinte, olha só, se um erro de um pacote Ethernet pode fazer com que ele seja descartado, vamos dizer numa rede local aí, um erro de um bit pode fazer com que ele seja descartado, porque você não sabe onde estava o erro, você não consegue recuperar ele. Não pode confiar em nenhum bit daquele pacote, porque veio com algum erro. Um erro de um pacote vai causar o descarte dele. Se eu digo que tem em torno de 10.000 bits um pacote numa rede de Ethernet, 10.000 bits corresponderia aqui, numa escala, a 10 na 4. Imaginem que é como se eu tivesse pulado para 4 vezes aqui, 4 linhas no grid vertical para cima. Olha só. Eu estava lá com a probabilidade de erro de 10 na menos 7, que é um erro para cada 10 milhões. Só que eu pulei 4 para cima. 1, 2, 3, 4. A probabilidade de erro de pacote, quer dizer, a probabilidade de que um pacote tenha erro, supomos esse exemplo que eu trouxe agora de um pacote Ethernet, estaria aqui em torno de um pacote para cada 100, para cada 1000, aqui em cima. Olha só, eu estou fazendo uma comparação que não é bem justa, porque esse gráfico aqui fala de erro de bit, certo? Bit Error Ratio. E eu estou mais ou menos aproximando essa relação aqui, dizendo, olha só, se um pacote pode ter 10.000 bits, a probabilidade que um bit venha com erro, pelo menos um, venha com erro dentro desse pacote, é 10.000 vezes maior do que a probabilidade de erro individual de cada bit. Porque são 10.000 bits em sequência, né? Isso faz sentido para vocês? Sim.
Olhando numa escala logarítmica, que é o que está representado nesse eixo aqui, 10.000 vezes significa pular 4 degraus para cima. Olha só, se o meu sistema de comunicação tem a probabilidade de erro de bit aqui em 10 na menos 7, 10.000 vezes para cima seria 10 vezes, 100 vezes, 1.000 vezes, 10.000 vezes. Seria aqui. Olha só, eu estou ilustrando em cima desse gráfico, quando na realidade esse gráfico mostra a taxa de erro de bit. Eu estou estimando qual seria a taxa de erro de pacote efetiva. Seria um erro para cada 1.000 pacotes. Um pacote com erro para cada 1.000 pacotes transmitidos. Olha, isso já começa a ficar significante, né? Imaginem se o meu sistema originalmente tivesse uma taxa de erro de bit de só 10 a menos 5. Que é um erro para cada 100.000 pacotes transmitidos. Se eu pular para 4 vezes para cima, 10 vezes 10 bits transmitidos, 100 bits, 1.000 bits, 10.000 bits transmitidos, meu Deus, a taxa de erro vira praticamente 1 para cada 10 pacotes transmitidos, subindo na escala. Sim. Vocês entenderam essa minha comparação? Eu só estou dizendo, essas análises estatísticas aqui são bem elementares olhando para um erro de 1 bit só. Só que quando a gente tem sistemas de comunicação, são transmitidos centenas, milhares, dezenas de milhares de bits de uma vez só. E se um deles tiver com erro, eu posso talvez descartar aquele pacote inteiro. Então começa a ficar crítico isso aqui. E esses valores de probabilidade de erro aqui de baixo nem são tão remotamente assim absurdos. Fica claro essa minha preocupação? Sim, fica. Beleza. Se vocês quiserem, a gente sugiro voltar lá, dar uma olhadinha rápida, né? As aulas que falavam sobre introdução a sistemas analógicos e digitais, que falavam inclusive lá sobre a possibilidade de regeneração de bits no meio do caminho, o que não é possível regenerar dados analógicos. Isso pode melhorar, por exemplo, esse desempenho aqui, se eu regenero esses bits várias vezes no meio do caminho e aumento a relação sinal-ruído dele múltiplas vezes. Ok. Semana passada a gente já deu uma passada bem rápida por essa questão agora. Como eu vou ter uma transmissão confiável, então, no canal de comunicação, se eu sei que sempre tem uma probabilidade, mesmo que muito baixa, de ter um erro de bit aqui, ó. Ainda que a probabilidade é remota aqui, é 1 para cada 100 milhões de bits, mas pode acontecer ainda. Como é que eu vou conseguir transmitir efetivamente um dado? Imagina um sistema digital em que um bit que eu trocar num programa pode corromper completamente o programa e eu posso perder a funcionalidade dele e não servir para mais nada. Como é que eu torno isso confiável? Eu posso usar tanto códigos de corretores de bit, que o exemplo aqui mais elementar é um bit de paridade para detecção de erro, como eu posso usar códigos mais avançados e inserir redundâncias a mais no sinal para eu conseguir detectar e possivelmente até corrigir um erro que houver num pacote, ou num byte, ou numa palavra de tamanho variável que eu tenho escolhido para usar um código. Por isso que a gente vai observar que alguns sistemas de comunicação, eles definem, olha, a taxa de dados é essa, a taxa de símbolos é essa, e usa tal esquema de codificação de canal. Que naqueles diagramas de blocos lá no início da aula lá, a codificação de canal era isso, eu inseria mais bits para conseguir detectar quando os bits recebidos vinham corretamente ou não, e possivelmente até tentar regenerar os bits corrigindo esses erros, quando tiver quantidade de informação extra suficiente. O que vocês me dizem aqui da aula passada, que eu comentei essa questão dos códigos corretores de bit, porque alguém já puxou esse assunto antes. Não lembro exatamente quem foi que sugeriu isso, mas a gente botou na frente aqui. Qual era a função desse bit de paridade, vocês lembram? É contar o número de bits, né, professor? Ver se está par ou ímpar. Somar os bits dentro de um pacote? Isso aí, de uma forma bem elementar é isso. Nesse caso do bit de paridade, a lógica dele era eu somo quantos bits tem, zeros e uns. Se o número de bits transmitidos uns na palavra original, que é essa parte aqui, ele é par, eu boto um zero no final. Se o número transmitido na palavra original é ímpar, eu boto um no final. Então, ao receber a palavra, eu confiro o número de bits em 1 aqui, verifico se faz sentido o bit de paridade inserido. Olha, não fez sentido, então houve uma troca de bit. Ah, mas tem uma limitação isso aqui, né? Acho que foi tu que me questionou, né, Bruno, Foi. né? Ó, e se trocarem 2 bits de uma vez? Ah, se trocarem 2 bits, aí não tem como detectar. Aí eu vou errar, porque pode voltar a ser par o número de bits uns transmitidos e o meu bit de paridade ficou mascarado aí.
Ah, então quer dizer que tem códigos de detecção de erro que inserem mais informações do que só um bit. E permitem encontrar múltiplos erros? Permitem, sim. Vocês vão encontrar aí. Eu deixei um vídeo aqui que eu sugiro quem tiver alguma curiosidade assistir ele depois da aula. Sobre outros esquemas de inserção de redundância. Por exemplo, esses códigos Hamming, que são muito utilizados. Uns códigos chamados Reed-Solomon aqui, que são bastante mais complexos, que requerem uma álgebra maior, mas que têm um desempenho muito superior. Desempenho superior eu me refiro. Para a mesma quantidade de bits mais inseridos, ele consegue detectar mais bits e possivelmente corrigir alguns dos erros também. Vocês sabiam disso aqui? Que os CDs, que a gente tem aí discos óticos, DVD provavelmente também tem um esquema parecido. Eles implementam cada palavra de 24 bits sobre uma palavra de 32 bits para evitar erros ou para tentar corrigir os erros. E ainda assim tem outros níveis de inserção de redundância e de embaralhamento na sequência de bits enviados para evitar que um arranhão na superfície corrompa vários bits de uma mesma amostra. E um arranhão que vai causar uma série de leituras erradas em sequência, ele pode ser corrigido porque tem mais informação adicionada em outras regiões do disco, que não são regiões próximas que vão ser afetadas pelo mesmo arranhão, para conseguir obter uma amostra. É bem interessante isso aqui. Então... Mas, se não me engano, bem, assim, quando eu tinha o PS1 lá, que tinha o CD que estava tudo arranhado lá, ele não passava da tela de carregar o jogo também. Eu queria saber como é que funciona isso aí também no Blu-ray, se é a mesma coisa. O Blu-ray basicamente utiliza uma outra faixa de luz Espectro. Vamos dizer, é uma faixa de espectro, sim, mas é uma outra cor de luz para fazer a leitura daquilo ali. O que acontece é, olha só, comprimentos de onda no espectro do vermelho ou de infravermelho são mais longos. Comprimentos de onda próximos do azul, violeta e ultravioleta são mais curtos, são menores espacialmente pensando. Então o Blu-ray tem comprimentos de onda utilizado é menor, então ele consegue ler informações e bits que foram representados no disco com elementos menores. Ah, sim. Faz sentido. Faz sentido porque ele consegue interagir fisicamente com elementos menores que aquelas ondas lá do infravermelho e de comprimentos de onda maiores não conseguiram interagir da mesma forma e ler da mesma forma, ok? Eu só trouxe essa curiosidade aqui da questão dos CDs porque realmente os CDs, pensem lá, tem poucos micrômetros, eu acredito, de comprimento cada ponto e bit representado na superfície de um CD. A probabilidade de um arranhão fazer com que você não consiga ler um deles é muito grande. Mas são usados códigos então de correção de erro e outras estratégias que distribuem os bits da mesma palavra por regiões do disco diferentes, de forma que ainda assim se consegue com alguma série de arranhões no disco se obter de volta aqueles bits. É bem interessante isso aqui, bem curioso. Tem outros casos aí, famosos inclusive, de, por exemplo, em exploração espacial, em que as naves foram reconfiguradas, sondas espaciais, satélites, coisa assim, foram reconfiguradas para utilizar códigos de correção de erro maiores. Por exemplo, um problema lá, uma antena não se abriu corretamente depois do lançamento do satélite, uma sonda espacial. E o sinal vai chegar na Terra com uma potência tão baixa que originalmente, como o sinal era transmitido, ele não conseguiria diferenciar, ele teria uma taxa de erro muito alta. E o que se faz? Eles reconfiguram a sonda ou o satélite, o que seja, para transmitir utilizando um código de correção de erro que insere muito mais informações, reduzindo a taxa de dados efetivamente, né? Se você inseriu mais informações, a taxa de dados efetiva no pacote é menor. Mas que ainda assim permite recuperar os dados com fidelidade ao serem recebidos. Trocando trocando taxa de dados por uma melhor taxa de erro. É bem curioso. Confiabilidade. Por confiabilidade isso aí, da transmissão. Ah, legal. Ele usa o espaço para botar outras formas de correção, de análise. Isso, imaginem, olha só, que no nível físico, o que limita vocês é lá quando chega no canal aquela série de bits, aquele trem de pulsos lá que vai pro canal. Mas antes disso é feita uma codificação de canal, vou puxar de novo aquele diagraminha lá do início da outra aula, ó. É feita uma codificação de canal para inserir esse monte de informações a mais. Significa, se eu ainda posso transmitir, pegando um exemplo aqui, ó, no canal, 1 milhão de símbolos por segundo, se eu usei metade disso para inserir informação a mais na codificação de canal, a minha taxa efetiva de dados vai cair pela metade, porque depois de eu remover esses dados adicionais no receptor, eu vou ficar só com a metade de dados efetivamente, né? Que vai chegar no destino.
Mas no caso em que está chegando com erro, não serve para nada dado com erro de qualquer forma. Então eu troco uma grande taxa de dados por uma taxa de dados menor, inserindo mais informações para redundância, e pelo menos eu recebo dados que eu posso aproveitar no receptor com uma taxa menor. Ok? Eu espero que fique claro o que são esses códigos corretores de erro. Vocês vão encontrar isso em diversas aplicações e talvez esclareça bastante para que eles servem. Vocês sabiam que, inclusive, memórias RAM de computadores, memória flash de pendrives e tudo mais, eles também têm bits de paridade? Ah, Não, com não certeza. Não Lembra dos, sabia, mas com certeza tem que ter, dos né? bilhões de bits? Pensa que vocês têm quantos bilhões de bits de informação vocês têm na memória RAM do computador de vocês? 8 gigabytes. 8 vezes 8 bits. São 64 gigabits. 64 bilhões de bytes? É isso? Se a minha memória RAM estivesse comunicando muito De bem... bits. Isso, 64 bilhões de bits. Uma estimativa bem grosseira. Imagina que a minha memória RAM se comunica com Sim. outros periféricos e também tem uma probabilidade, ainda que remota, de ocorrer um erro nessa transmissão de dados. Eu sempre estou sujeito a um erro na leitura da minha memória RAM. Então, ainda assim, internamente, ela cria bits a mais para diminuir a probabilidade de você dar um bit errado. Porque sabiam que um bit errado lido na memória pode causar uma tela azul e corromper o sistema operacional inteiro? E vocês perderem a funcionalidade do computador? Sistemas digitais têm essa maldade, né? Bah. Acreditem, um bit... Pense num bit num programa em que você faz um jump, um salto entre duas posições de memória. Você trocou um bit no salto de destino, você pulou para outra posição de memória que não tem nada a ver. E simplesmente o seu programa foi pro beleléu, literalmente. Não serve mais para nada. Então, a probabilidade de erro no armazenamento de dados é grande. Então, também se usam códigos de correção de dados no próprio armazenamento de informações. Esse exemplo que eu falei lá em cima no diagrama de blocos, olha, eu posso trocar uma taxa de dados inserindo mais ou menos bits de paridade. Eu exemplifiquei aqui, ó. Se eu usar uma menor palavra e inserindo bits adicionais de informação, eu posso, inserindo um bit para cada 8 bits, por exemplo, ficar com uma taxa de dados de 89% da taxa original. Por eu inserir um bit a mais de paridade. Se eu inserir um bit a mais para cada 2 bits transmitidos, a minha taxa de dados cai para 67% só da original. Eu não tenho certeza do dado exato aqui, mas eu acredito que está em torno disso a questão do CD, que eu falei que eles inserem um monte de bits de paridade para conseguir recuperar erros, identificar e recuperar erros na leitura da mídia. Mas está em torno disso aqui. Acredito que o CD poderia comportar muito, muito, muito mais dados, só que em função dessa interface física da leitura ótica aí, que pode estar sujeita a muitos fenômenos e erros diferentes, se reduz muito a volume de dados armazenados para chegar nisso aí. Ficou claro o papel dessa questão dos códigos de detecção e correção de bit? É vocês aí? Alguém que já Até fez, que sim. alguém que já fez download de arquivos da internet aí, já viu essa expressão aqui? Hash de arquivo? Eu nunca reparei, professor. Hash de arquivo. Também não. Não, olha só, presta atenção quando for fazer download de diversos lugares aí. Tanto repositórios públicos, GitHub, GitLab, coisas assim. Torrent, tem um hash de arquivo que vocês procurarem, tá lá. Ninguém aqui baixa torrent, eu sei, isso aí é legal. Mas se vocês forem baixar um dia, vocês podem encontrar isso aí. Hash de arquivo Claro. não deixa de Claro ser... que ninguém baixa torrent, que todo mundo vai pagar R$79,90 por uma mídia física. Não deixa, olha só, um hash de arquivo não deixa de ser um resumo do arquivo que pode ser calculado, por exemplo, pela soma de todos os bytes daquele arquivo e que dá um númerozão grande. Um erro de um bit naquele arquivo na hora de fazer a transferência dele vai fazer com que o hash no final, a soma final, fique diferente, né? Ah, se tiver erro de 2 bits pode dar errado. Claro, eu tenho que tolerar um nível de erros lá que eu vou conseguir detectar. Mas um hash de um arquivo, se você procurar na internet, tem um monte de lugares isso aí, que é uma soma de uma série de caracteres lá que você diz, ó, calcule o hash do arquivo recebido para verificar a integridade. Ele traz exatamente essa informação, para tentar fazer uma correção de erro. Só que nossos protocolos usados nas nossas redes de internet hoje em dia, como o TCP, ele já faz uma detecção de erro em cada pacote recebido. Se um pacote for recebido com um erro, ele vai pedir a retransmissão daquele pacote inteiro. Então, isso aí para nós não é muito prático no dia a dia, a gente querer realmente fazer verificação de hash de arquivo durante a transferência, mas está aí a funcionalidade desse hash, é tentar detectar erros na transmissão.
Então a gente consegue trocar, né, taxa de dados por fidelidade na transmissão. Agora a gente entra no filé da aula aqui, que é o tal do teorema de Hartley-Shannon, que, se eu não me engano, em torno de 50 anos atrás aí, foi levantada essa tese aí, foi defendido esse teorema, que ele faz uma relação que, vocês olharem, parece muito simples, entre qual a capacidade de transmissão de dados num determinado meio em uma largura de banda disponível. E ela relaciona a potência de sinal e a potência de ruído que existem aí. Como é que essas relações a gente consegue analisar de uma forma bem direta? Potência de sinal sobre potência do ruído é o próprio CNR que a gente introduziu já lá no início, aquela relação lá. Olhando de uma forma bem direta, variável por variável, olha só. Capacidade em função da largura de banda, mantendo o resto constante. Capacidade proporcional à largura de banda, certo? Direto nessa expressão. Dobrei a largura de banda, dobrei a capacidade. A largura de banda tem a ver com quantos símbolos eu gero, não com a frequência da portadora. A largura de banda é a largura em torno da portadora na qual o sinal se distribui. Então, olha só, botei mais símbolos por segundo, se distribui uma largura de banda maior capacidade. Isso aqui eu acho que é bem direto essa relação, largura de banda com capacidade. Supondo que o resto se mantém constante, ó. Log 2, a relação do sinal ruído é constante. Alguém me questiona isso aqui ou não está claro até esse ponto? Eu não questiono nada, professor. A aula tá aí pra gente questionar. É o momento de vocês questionarem, se não me mandem dúvidas depois. Outra variável, olha só. Potência de sinal aqui. Supomos que a gente manteve tudo constante. Largura de banda é constante, B. Potência de ruído é constante. Potência de sinal. Logaritmo 2 pode ser um pouco cruel de analisar, mas o que significa? Cada vez que eu dobro isso aqui, esse argumento do log 2, ele vai dar um bit mais a ser transmitido. Se eu tiver 1 aqui dentro, ele transmite log 2 a 0. Se eu tiver 2 nesse argumento, log 2 dá 1. Se eu tiver 4, log 2 dá 2. 8, log 2 dá 3. Então, cada vez que eu dobrar esse argumento aqui, vai surgir um bit a mais, como resultado de log 2. Então, cada vez que eu dobro a potência de sinal, surge um bit a mais e, multiplicando pela mesma largura de banda, eu aumento a capacidade. Mais ou menos segue essa escala logaritmo 2, porque, novamente, vocês lembram lá que eu pego o número de símbolos que eu tenho e faço log 2 para saber quantos bits esse número de símbolo pode transmitir? 64 gera 6. 2 símbolos diferentes gera 1 bit transmitido. Então, cada vez que eu dobrar a potência de sinal, eu vou transmitir um bit a mais, que multiplicado por essa mesma largura de banda, aumenta a minha capacidade proporcionalmente. E a relação sinal-ruído, a mesma coisa. Se eu aumentar o ruído, obviamente, mantendo a potência de sinal, eu vou só diminuir esse argumento. E eu vou perdendo bits, então, e diminuindo a capacidade de transmissão. Por que essa generalização é tão interessante? Olha só. Nossos sistemas de comunicação, geralmente, eles têm ou largura de banda limitada ou potência de sinal limitada. O ruído é implícito dos circuitos elétricos e sistemas elétricos e eletrônicos. Não tem como evitar. Mas esse cara aqui nos mostra como fazer uma troca entre largura de banda e potência. Para atingir, agora vamos tentar fixar outra coisa. Olha só, eu vou fixar a variável capacidade de canal, é a capacidade de comunicação que eu desejo. Eu posso ou aumentar a largura de banda ou aumentar a potência de sinal para obter o mesmo efeito aqui. Vejam em duas aplicações aqui claras, olha só. Se eu quero aumentar, nosso desejo é sempre aumentar a capacidade de transmissão. Aumentar a capacidade de transmissão. Eu posso aumentar a potência de sinal, aumentando esse argumento aqui dentro, passando pelo logaritmo, vai aumentar também a capacidade. Que é, por exemplo, aumentar a potência de sinal. Se eu tenho a potência de sinal limitada, que é o nosso caso da Wi-Fi. A nossa potência de sinal é limitada a alguma coisa tipo 100 mW, dependendo da região. Eu posso aumentar a largura de banda, que é o que ocorreu na evolução dos padrões do I3E 802.11, que é a nossa Wi-Fi genérica. Começou no A, B, C, D lá, que usavam canais de 20 megabits de largura. Como a potência é constante, não se pode aumentar, depende de legislação de telecomunicações regional em cada lugar do mundo,
o que se foi aumentando a largura do canal, chegando até 160 megabits nas versões mais recentes, que é Wi-Fi 802.11 AC. Então, olha só, eu tenho a potência limitada, eu não posso aumentar a potência do meu sinal mais, eu vou lá e aumento a largura de banda. Os canais que antigamente tinham só 20 megabytes de largura de banda, megahertz de largura de banda, isso foi um erro. Agora, nas versões mais recentes do Wi-Fi, que chega até o AC, eles têm até 160 MHz de largura de banda. Então vocês veem, essa relação se mantém. Ela é válida. Por outro lado, também, se eu tiver a largura de banda fixa, não é mais aplicação do Wi-Fi. Eu não tenho mais a possibilidade de expandir a minha largura de banda do meu canal. Eu posso aumentar o máximo que eu posso a potência do sinal, para tentar atingir a mesma capacidade desejada. Isso significa eu vou poder transmitir mais bits por símbolo e diferenciar melhor aqueles N símbolos quando eu aumento a potência do sinal. Lembrem, a potência do sinal é a distância entre os centros daquelas constelações. Então, aumentando a potência do sinal, eu consigo diferenciar mais símbolos diferentes e por log 2 do número de símbolos que eu consigo diferenciar, eu aumento o número de bits de cada símbolo transmitido. Mas vejam só, esse teorema de Hartley-Shannon justifica um monte de coisa, só que não se consegue atingir em aplicações práticas exatamente esse extremo aqui. O que se pode fazer é, muitas vezes no meio do canal, por exemplo, eu sugeri já olhar na aula de sistemas analógicos digitais lá, que o sinal pode ser regenerado no meio do caminho. Mas ele nos ajuda a entender essa relação entre ele também permite analisar a taxa de erro de bit com o SNR. Se vocês observarem bem essa relação de que eu aumento a potência do sinal e aumento a capacidade, tem a ver com essa curva aqui. Porque quando eu aumento a potência do sinal, eu vou mais para a direita também. Eu posso usar esquemas de modulação com maior complexidade e, portanto, eu consigo transmitir mais bits, que é maior capacidade de canal. Aqui, maior capacidade em bits por segundo. Então, ela não se opõe de forma alguma àquelas análises daquelas curvas lá de cima de probabilidade de erro. E ela é um limite teórico no qual se consegue alcançar. Eu já mostrei para vocês lá na introdução a modulações digitais e esse esquema aqui. Vocês lembram disso aqui lá na introdução de sistemas digitais? Provavelmente isso aqui estava bastante nebuloso quando a gente começou lá. E aí, Bernardo, o que foi eu tô olhar para esse mesmo diagrama aqui aquela vez e agora? Vamos tentar interpretar ele de novo aqui? Quando a gente falou de... O que tu conhece daqui? Eu vou começar aqui, ó. Aquele esquema, aquele teorema ali em cima, dá exatamente essa linha aqui, ó. Que diz a capacidade máxima que pode ser atingida. Ele limita essa linha aqui. Olha só. O que tu reconhece aqui de familiar entre tudo que tem nessa figura? O gráfico só. Tá, ok, isso é um gráfico, tem dois eixos, né? O plano cartesiano, eixos ortogonais, 90 graus um do outro. Tô brincando. A eficiência ali, ó, que quanto mais sobe ali, aí tem as medidas ali na referência ali do que a gente estudou ali em cima. No caso, tu quer aquele de 8 bits ali do PMASC, e aí quanto mais para cima que tá do gráfico, melhor a eficiência, no caso. Ok, não é isso? Quanto mais pra cima, exatamente, a eficiência espectral dele. Quer dizer, Aí, com a mesma largura de banda, ele vai conseguir transmitir mais bits. É isso, né? Naquela relação do anterior ali que a gente fez ali, que o senhor deu ali, a transferência de dados, aí tem a relação aqui embaixo que dá para notar ali. Quanto mais bits, daí melhor a eficiência, no caso. Mas o que eu tenho uma pergunta assim, professor, é Sim. que quanto transmitindo maior eficiência que tá, e transmitir os bits, a potência vai ser maior ou vai ser menor, no caso? Vamos observar essa relação. Essa variável aqui tem a ver com a potência, né? Uhum. Ok, vamos tentar. Essa aqui é aquela mesma variável horizontal do gráfico de cima, que é uma representação de energia de bit por densidade espectral de ruído. Significa uma relação de SNR ponderada por quantos bits está sendo carregado. Tu fez exatamente o ponto. Tá, mas eu vou ter que mexer na potência sinal também? Acho que sim. Mas olha, vamos tentar retomar o que tu me citou aqui exatamente agora. Esquemas mais pra cima têm maior eficiência, né? São preferíveis, né? Uhum. Vocês conseguem... Uma pergunta sim, professor.
É que depende, talvez dependa do contexto que eu quero transmitir os bits, no caso ali, porque pode ser mais eficiente para mim botar o D16 ali, no caso, mas vai ter uma potência muito maior do que eu botar ali o D2, no caso, não é? Perfeito, exatamente essa análise aí. Infelizmente no 16 a gente não tem um ponto pra mostrar, mas eu posso mostrar no 8, né? Olha só, no 8, diamante, formato diamante 256. Formato diamante é QAM, né? Uhum. O M igual a 256 significa 256 QAM. Log 2 de 256, isso dá 8, né? Não tô com o calculador aqui. Não Log tô com 2 de o- 256. Ah, dá 8, claro, porque tem que fechar com esse valor aqui, ó. Então, olha só. Boa. O gráfico tem que ser condizente, tem que fazer sentido. Então, 256 deu 8. É exatamente o log 2 de 256. Confiram nas suas calculadoras particulares aí. Mas o que me diz? Eu tenho que ter essa relação entre energia de bit e densidade espectral do ruído de em torno de, vamos dizer, 28, 29 aqui, para conseguir utilizar esse esquema de modulação. Mas, com a mesma largura de banda no espectro, mesma quantidade de hertz do espectro, eu consigo transmitir muito mais bits. Aqui, minha taxa de dados é maior, então, né? Minha capacidade é maior de transmissão. No outro limite extremo, por exemplo, nós podemos pegar o m igual a 2 círculo, que é PSK, é o círculo, e m igual a 2. 2 PSK. Aqui, lá em cima, a gente chamou de BPSK, binário. Só tem dois símbolos diferentes. Ele precisa de, talvez, alguma coisa em torno de 8 dB aqui, de relação energia de bit por densidade espectral de ruído. 8 contra 29. Só que ele só consegue transmitir 1 bit por cada hertz ocupado no espectro, que é bastante menos eficiente, né? Significa, se fosse uma mesma situação em que a gente tem uma mesma banda de espectro a transmitir, largura de banda é constante, esse cara transmitiria uma taxa de dados 8 vezes menor do que esse, que está aqui. Sim, eles são relacionados, exatamente o que tu falou. Se eu quero algo mais complexo, transmitindo mais bits, maior número de símbolos a serem diferenciados, eu preciso, obrigatoriamente, mais potência de sinal também, relativa. Posso chamar uma atenção aqui de uma comparação que a gente fez lá em cima entre 16 QAM e 16 PSK? Pode, professor. 16 QAM. Não, 16 PSK esse aqui, bolinha 16, e 16 QAM. Diamante, M igual a 16. São os mesmos que a gente observou lá em cima, né? Naquela curva de probabilidade de erro de bit. Lembram que o QAM tinha vantagem e precisava de menos potência? Aqui também. Olha só, o QAM está do lado de cá, é o diamante. Aqui também nesse gráfico, aquela relação se apresenta. Fazendo uma comparação bem clara, né? Só entre esses dois esquemas aqui. Não, mas não é uma grande diferença assim na potência. Olha, aqui dá 4 dB, mais ou menos, deixa eu ver. Então é. Já é alguma coisa, é mais do que o dobro. 3 dB é o dobro, né? Então já é Eu bastante. esqueci de estar analisando em dB. Olha só, que bom, aqui tem outro exemplo, olha só. QAM, diamante, 64. Esse ponto que eu acabei de destacar aqui. PSK, círculo, 64. Vamos projetar lá para baixo, aqui em torno de entre 18 e 24, um pouquinho acima de 20 aqui, talvez uns 22. E o M igual a 64, ficou lá entre 24 e 30. Talvez uns 28. 22 para 28, uma aproximação, bem grosseira. 6 dB. Aqui você consegue perceber que na direção horizontal aqui está mais longe que aqui, né? Esse Sim. 64 está mais longe que 16. Então, já mostra que aqui a potência de sinal requerida para o QAM 64 já é muito menor do que a do PSK 64. Que bom que surgiram dois exemplos aqui que têm a mesma complexidade, mesmo número de símbolos, né? M igual, e de esquemas diferentes. Mas Seria uma- 4 vezes mais potência, professor? 6 dB? 6 dB, dobro. Isso 3 aí. é o dobro, né? 3 é o dobro, 6 é 4 vezes, então. Isso aí. Então já começou a mostrar a vantagem, né? Do esquema. E vocês estão vendo que todos esses pontos aqui que eu for marcar, eles estão à direita dessa curva, né? Porque essa curva aqui pode ser projetada e relacionada com aquela equação exatamente aqui que a gente viu de Shannon, que diz que maior largura de banda, maior capacidade, e logaritmo 2 da relação do sinal-ruído. E não é possível atingir essa região aqui, grifada em cinza, de forma nenhuma. Não existe uma possibilidade. Como se consegue chegar mais perto dessa curva, olha só. Idealmente, eu não gostaria de que eu chegasse mais perto da curva aqui, por exemplo,
que eu tivesse um esquema capaz de transmitir com a mesma relação sinal-ruído aqui de 256 QAM, transmitir mais, tipo, 10 bits aqui por hertz, ou, não sei que essa escala aqui tá logarítmica, então é meio traiçoeiro dizer que é a metade do caminho aqui. Mas vamos dizer que aqui fosse 12. Essa aí não é logarítmica, professor. É bits por 1, segundo por hertz. 2, 4... Não, mas olha só, aqui, Ah, ó. tá, 1, 2, a 4, escala. 8, Sim. 16. Dobrou, né? Tá. Olha só, cada marcação dobrou aqui, ó. Então, Tá. é difícil dizer que eu tô na metade do caminho, eu tô em 2/3. Mas olha só, eu gostaria de conseguir transmitir com a mesma relação sinal-ruído aqui, ó. Em vez de transmitir só 8 bits por hertz, eu queria transmitir 12. Por quê? Pela equação de Shannon não pode, né? Mas isso aqui é muito difícil de se atingir na prática. Se consegue aproximar aqui, ó, chegar mais próximo dessa linha máxima teórica, utilizando códigos de correção de erro avançados. Daqueles códigos lá em que você insere mais informação, perdendo um pouco de taxa de dados, né? Insere mais informação para conseguir corrigir os erros, mas tolera que tenha um erro e outro, mas ele vai ser corrigido afinal. Se consegue chegar mais perto. Mas o ideal seria conseguir esquemas que ficassem em cima dessa linha, mas eles não são reais e implementáveis na prática. Então, essa equação ela dá uma boa representação do limite máximo em que se chega e dessas relações de se eu quero aumentar a capacidade, o que eu tenho que fazer? Eu posso aumentar proporcionalmente a banda, eu posso aumentar potência, só que eu vou passar por um logarítmico que não vai aumentar proporcionalmente a capacidade. Esse tipo de relação ela nos mostra. Mas não é possível atingir exatamente o valor dela, de capacidade por ela. Então ela é uma estimativa muito otimista, mas otimista no ponto da gente perceber a relação entre as variáveis. Vocês conseguem perceber isso? Aumentar a potência passa por uma curva de um logarítmico aqui, log 2. Aumentar a banda diretamente afeta a capacidade. E mais uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, sobre essa representação aqui, que eu não chamei tanta atenção lá no início, modulações, porque era bastante recente. FSK, o que é? Não sei. Não é de frequência? Frequency Shift Keying, exatamente. É a FM, mas voltada para modulações digitais. Você troca diferentes frequências para representar. Perdão? Posso fazer uma pergunta, professor? Sim? Isso tem a ver com que eles compraram ali as frequências ali de maior. Como é que é? Pagaram para Telecom as frequências de maior nível, assim. Agora que, tipo, estão desligando o sinal da TV normal ali, analógica, para comprar essas frequências, não é? Sim, tem relação com isso aí também. Sim. Quando os canais de comunicação são licenciados, eles são licenciados para uma determinada largura de banda que podem ocupar no espectro, isso? Uhum. E existem faixas do espectro que estavam licenciadas para televisão analógica, que quando foi feita a migração para a TV digital, deixaram de ser licenciadas para companhias de televisão. E essas faixas vão ser vendidas no leilão para LTE, que é novas redes de telefonia celular. Sim. Mas se não me engano, ele já estava de olho nessas faixas faz tempo, né? Sim, já. Essa questão de quem escolhe as faixas para serem utilizadas para diferentes bandas de telefonia celular, elas são mais ou menos definidas em um país ou outro, geralmente polarizadas entre Estados Unidos, Japão e Europa. E aos poucos vão se consolidando quando se mostra que elas são vantajosas ou não. Os fabricantes de dispositivos para as redes de telefonia, tanto de telefones como transmissores e antenas e tudo mais, eles vão fazendo um pouco de lobby aqui, um pouco de lobby lá, e os países vão aos poucos licenciando umas bandas ou outras. Por isso, um dos motivos para que em países diferentes também a Wi-Fi tenha número de canais diferentes, porque em alguns países existe uma banda mais estreita ou mais larga, que é permitido ser utilizada sem licenciamento para Wi-Fi. Sim, olha só, tu falou bem claramente, tem a ver esse licenciamento com a TV analógica e licenciar para telefonia na próxima geração. Perfeito. Frequency Shift Keying tem a ver com diferentes frequências para transmitir diferente quantidade de bits, ok? Eu disse lá que a gente não iria abordar isso aqui porque isso não era tão eficiente espectralmente, a FSK. Apesar de lá para transmissão de áudio, ele permite uma melhor fidelidade, né? Transmissão de áudio, rádio FM e tudo mais, né? Isso segue valendo. Mas olha o preço que tu paga por essa maior fidelidade. Vocês estão vendo que a eficiência espectral de bit está abaixo de 1 aqui? Uhum. Todos os FM, que são quadradinhos, estão abaixo de 1. Uhum. Olha que interessante. Quanto mais frequências diferentes eu estou utilizando, vejam que começou aqui e está descendo, né? Aumentando a complexidade. Mais frequências diferentes, maior quantidade de bits que eu posso carregar, né? Menos eficiente espectralmente ele fica.
Porque tu tem mais frequências, tu tem que separá-las mais ainda, vai gerar um maior espalhamento do espectro. O que seria isso na prática, assim dizendo? Significa que para um símbolo você transmite, por exemplo, uma onda assim, para um símbolo. E para a mesma duração, para mandar outra combinação de bits, tu transmite isso aqui. Essa frequência é 3 vezes maior que essa. Tu consegue diferenciar e atribuir, por exemplo, isso aqui é um 0, isso aqui é 1. Mas tu pode ter várias outras frequências aqui. Tu pode ter uma frequência muito maior que essa aqui, ou tu pode ter uma frequência intermediária aqui, que tenha, por exemplo, 2 períodos por mesmo tempo de bit. E cada uma representa uma combinação de bits diferente. Ah, cada frequência E isso, durante aquela duração de símbolos, cada frequência representa uma combinação de bits diferentes transmitidos. Isso é FSK. Ah, Só que olha só, enquanto que até agora, quando a gente falava em PSK e QAM, a largura de banda era sempre igual para qualquer sinal transmitido, bastava manter a duração do símbolo. Para FSK não. Para as diferentes frequências, quando aumenta a complexidade, eu tenho que espalhar e botar frequências mais diferentes para conseguir discernir entre elas. Eu fiz um esboço bem grosseiro, me desculpe aqui, eu posso abrir lá Não, a mas tá aula bom. sobre FSK, mas é basicamente isso aqui, olha só. Observe que aqui em cima eu tenho vários períodos para uma duração de símbolo, que é aqui a duração de símbolo, período de símbolo. Esse aqui eu tenho só um. Então é bem mais fácil discernir e dizer que isso aqui é um símbolo e esse aqui é outro, né? Porque são bem diferentes, né? Sim. Mas, por outro lado, um sinal que fica saltando de frequência, ele ocupa uma banda no espectro muito maior, como a gente viu que acontece com a FM. A FM, para transmissão de áudio, para sinais analógicos, ele espalha mais o espectro do que a AM, por exemplo. Permite diferenciar melhor os sinais? Permite, em modulação analógica e digital também, consegue uma maior fidelidade. Em troco de, eu preciso de uma largura de banda para conseguir transmitir uma mesma quantidade de dados. Porque, quanto maior a complexidade, menor a eficiência espectral da FM. Vocês percebem que para as outras modulações que a gente estava falando, PSK e QAM, olha a tendência de aumento da complexidade dos esquemas e olha a tendência de aumento da complexidade aqui, para baixo. Eles vão em sentidos opostos, né? sim. Mas vejam outra coisa. M2, olhando na parte de cima do gráfico, PSK e QAM. M8, M16. Vai crescendo a potência requerida, né? Sim. Opa! FM foi crescendo a potência requerida. Foi diminuindo. Cresceu a complexidade, diminuiu a potência requerida. Porque afinal, está Sim. mais espalhado no espectro e a gente consegue diferenciar melhor esses sinais. Mas é que tudo depende da aplicação, né? Mas é que, tipo, a eficiência é muito baixa nesse canal. Sim, a eficiência é muito, muito baixa, mas nem sempre tu vai querer ter uma taxa de bits muito alta. Tu pode, às vezes, ter uma banda grande para transferir, só que tu não tem potência para transferir. O que é muito presente, por exemplo, em dispositivos móveis. Um celular não tem vários watts para poder transmitir um sinal de telefonia. Então, as modulações e esquemas utilizados de comunicação, eles são pensados para maximizar quanto melhor tu utilizar aquela banda de espectro que tu tem tendo transmitir menos potência, melhor para o teu dispositivo móvel. Vai gastar menos energia para transmitir aquele sinal, né? Um dispositivo que tem bateria. Sim. Mas, por outro lado, tu também não tem um espectro infinito para utilizar, que seria o ideal. Se tivesse uma largura de banda muito grande, tu poderia usar esquemas FM, por exemplo, que precisam de uma baixíssima potência de sinal e conseguem transmitir taxas de dados razoáveis, só que perdendo taxa de dado, né? Vocês veem que tem... Olha só como entrou várias coisas, ó. A complexidade de utilizar só variações de fase perde para variações de fase e amplitude juntas. Quando a gente pensa nesses esquemas QAM e PSK, que foi aquilo que a gente simulou lá no nosso modulador digital lá. Por outro lado, o FM tem um comportamento bem oposto, que é quanto maior a complexidade, menos potência eu preciso, só que minha taxa de dados cai proporcionalmente, porque a eficiência espectral cai também. Olha que interessante. Existe, então, várias variáveis determinadas na escolha aí de um esquema de modulação. Entre eles entra isso. Tu tem disponibilidade de uma largura de banda maior ou menor no espectro, tu requer uma maior ou menor taxa de dados. Em sistemas digitais em que a gente está sempre crescendo e querendo maiores capacidades de transmissão de dados, o FM é pouco considerado. Eu nem consegui achar um exemplo de um esquema digital de transmissão de dados em que se utilizasse FM. Mas para áudio, para rádios comerciais, aí o FM vai seguir sendo utilizado por muito tempo ainda. Tá ok.
tem uma grande fidelidade, o receptor é simples, ok. Mas para os esquemas digitais de transmissão de dados aí, muito provável que vocês vão encontrar sempre são esses esquemas PSK, QAM e relacionados aí. Por aqui, mais ou menos, a gente fecha hoje toda essa análise, esse passeio por análise de relações entre sinal e ruído, essa questão de inserir mais informações para correção de dados, detecção de erros e correção, códigos corretores de erro. E acredito que vocês conseguiram ter uma ideia geral assim dessas relações sinal-ruído e taxa de erro de bit resultante. Vocês concordaram comigo? Maior potência de sinal sempre resulta em melhor qualidade e menor taxa de erro de bit, então. E eu acredito que fechamos assim essa parte do assunto com essa questão do teorema de Hartley-Shannon, que nos mostra efetivamente qual o limite máximo que você consegue chegar. Bem, ficaram assim dúvidas da aula de hoje? Hoje foi bem esclarecedor até, professor. Muitas coisinhas que passavam, agora deu para pegar um pouquinho mais. Eu quero que realmente vocês tenham ideias desses conceitos e consigam de uma forma crítica abordar as coisas, né? Eu, mesmo agora trabalhando no meu trabalho de doutorado, muitas vezes eu via o pessoal abordando de umas formas meio absurdas, assim, exatamente querendo burlar essa relação, por exemplo, de usar FSK para transmitir altas taxas de dados, quando na realidade tu não conseguia, o teu canal era de uma banda estreita. E às vezes surgem assim, quase falácias sobre esse assunto, né? De que tu consegue implementar isso ou não consegue implementar isso, e é bom ter uma visão racional sobre esses aspectos. Sim. Uma das minhas perguntas era o seguinte, professor, também, se fosse ampliar esse processo ali e otimizar, quanto mais ou menos o cara ia gastar pra fazer um treco desses para botar essa frequência ali? Me dá um exemplo de alguma coisa, eu não consegui entender bem o teu foco que, assim, na pergunta. Tu tá implementando essa taxa de frequência, tu quer utilizar essa aqui, a quadradinha ali, ó. O FSK. Perfeito. Isso. Tu quer criar todo um sistema com isso, mas tu tem o domínio das outras ali que tá transmitindo os dados ali, o triangulinho MQAM e o MPSK, que dominam o mercado. E aí tu quer entrar com esse daqui da frequência porque a potência é menor. Então quanto seria mais ou menos o investimento para fazer isso aí, a transmissão de dados desses bits? Muito caro, né? Não, depende de tudo. Não, depende de um monte de coisas. Por exemplo, quando tu quer fazer uma transmissão analógica, ou olha só, tu poderia muito bem pegar um modulador AM feito para rádio, um modulador FM feito para rádio e botar na porta serial do computador e transmitir pulsos através de um canal, de um modulador que tu pensou antes de ser analógico, mas de forma digital, transmitir pulsos digitais e receber, demodular normalmente. Da mesma forma que tu pode fazer com o modulador FM, que tem uma complexidade similar. Ok? Uhum. Tanto faz. Tu pensa que teu sinal modulante que está transmitindo dados, ele pode ser similar nos dois. Só que um vai variar a frequência, o outro vai variar a fase e amplitude dos sinais. Tu tem que pensar se no teu caso tu tem problema que tu tem uma restrição de potência e tu não consegue transmitir com maior potência. De repente, tu vai para os esquemas FM, abrindo mão que tu consiga uma taxa de dados mais baixa. Então. E aí, professor, só para colaborar com a história do Bernardo, eu Claro. conheci um rapaz lá da Rurais, que ele tinha um problema para passar os dados de uns sensores acho que era umidade do solo, não me lembro direito, e era longe, digamos. Aí ele estava investigando, achou na internet uns transmissores de rádio para esses dispositivos, né, para esses sensores, que conseguia chegar até 30 km com os amplificadores ali, claro, com a potência bem baixa e poucos bits de dados, mas é que era só para passar 2, 3 trem de pulso ali para informar, né, o nível de umidade que estava no solo, algum outro indicador, né? Então era pouquíssimos bits e ele conseguiu esse equipamento que conseguiria, né, mandar muito longe com pouca potência. Isso aí seria uma situação interessante para o uso de uma modulação em frequência, né? Não, FSK, né? Isso que eu queria saber, Bruno. E isso, se tu pesquisar na internet, acho que tu acha esses transmissorzinhos, né, professor? Tá, mas e a segurança dos dados ali depois? Daí tu tem que ver. Peraí, vocês fizeram redes de computador, né? Nós estamos falando aqui sempre da camada física mais de baixo. Agora a segurança de dados vem nas camadas superiores. Agora tu implementa isso aí em software. Basicamente vem pra cima isso aí. Mas olha só, interessante que tu comentou, Bruno. Tem, inclusive, eu não sei se no Windows tu consegue fazer isso, mas tem dispositivos que usam, por exemplo, o Wi-Fi, que quando fica muito instável, fica caindo a conexão, coisa assim, tu pode, de forma manual, ir lá e configurar ele para ele funcionar com uma taxa de dados baixa.
Wi-Fi mesmo. Do tipo de reduzir para que ele funcione no máximo a 10 megabits ou 6 megabits. O que tu ganha nisso? Taxa de dados mais baixa, mesmo que caia a potência do teu sinal, ele consegue continuar transmitindo com fidelidade. Sim, porque não dá muito erro ali, né, em volta do círculozinho esperado ali, né? Isso, porque taxas de dados mais baixas, em geral, vão usar complexidade menor de modulação, né? Vai resultar em uma complexidade menor de modulação, e mesmo que aumente a relação sinal-ruído caia, quer dizer, o teu sinal está sendo muito atenuado, tem muito ruído presente, ainda assim ele vai conseguir seguir com um desempenho razoável. Porque o que é feito em sistemas como esses dinâmicos assim, é que vão se trocando a complexidade na modulação de acordo com a relação sinal-ruído atual. Quando você está bem perto do seu roteador Wi-Fi, ele usa esquemas de modulação até 64 QAM, se eu não estou enganado. Quando você vai se afastando e o sinal vai ficando muito fraco, ele vai reduzindo até chegar a um ponto que eu acho que ele pode chegar a QPSK, que é esse aqui. Mas ele tenta manter a fidelidade da transmissão de dados, né? Porque não adianta nada ficar transmitindo dados e ficar perdendo. Sim. Só que esse processo dele perceber que diminuiu a relação sinal-ruído e ir trocando os esquemas de modulação leva um tempo. Porque ele tem que ter uma estatística de transmitir vários pacotes e vários pacotes chegaram com erro. Eu vou diminuindo a complexidade, ou vou aumentando a complexidade se os pacotes não estão tendo erro. Quando tu fixa isso numa taxa de dados baixa, que usa sempre um esquema de modulação simples, se aumentar a relação sinal-ruído, pra ti não importa muito, porque tu vai deixar de aumentar a taxa de dados. Mas uma aplicação como tu descreveu, que era um sensor que tem uma taxa de dados bastante baixa, azar, eu sigo operando com a mesma taxa de dados, mas eu sei que quando eu precisar o sistema está disponível e vai conseguir transmitir, não vai ficar perdendo, né? É que no caso eu queria usar esse sistema ali, tipo, pra monitorar, tipo, a horta ali do parque para fora. Uhum. Aí bota o Arduino ali para fazer ali, irrigar o sistema e ir lá e mandar uma mensagem para ti. Ali, é uns 30 ou 40 quilômetros de distância, mais ou menos. Mandar que irrigou ali no lugar. Uma transmissão a 30, 40 km por distância, sem ser banda comercial, usando rede de telefonia, coisa assim, pra mim parece um pouco nebuloso. Eu não sei se é possível ter um repetidor no meio do caminho, algo assim.